Já estamos de volta depois do rápido intervalo. Lembrando que daqui a pouco teremos as participações do repórter Fernando Palmeira e muitos outros assuntos aqui no programa, tá certo? Trazendo novidades e convidados aqui para o estúdio. Eu quero nesse bloco pedir a sua atenção para poder também trazer a informação com a presença da Beatriz Caetano, ela que é presidente do Instituto Alagoano de Proteção de Dados, o instituto que inclusive é uma entidade sem fins lucrativos, que objetiva promover a integração e valorização dos profissionais de proteção de dados, bem como difundir também a cultura de proteção de dados pessoais no estado de Alagoas, que foi inclusive trazido através da aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados. Beatriz, muito obrigado pela presença. Vamos falar um pouquinho como surgiu essa ideia, né, do Instituto Alagoano de Proteção de Dados e como o Instituto atua também para poder fortalecer essa ideia de conhecimento para a sociedade. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui trazendo o nome do Instituto Alagoano de Proteção de Dados para toda a sociedade alagoana. Quero também deixar o Instituto à disposição da sociedade, de todos os profissionais, né, de todas as empresas, também do poder público. Então, o Instituto ele surgiu da necessidade de fato, difundir a cultura de proteção de dados no Estado, né, visto que é uma cultura nova. A LGPD ela impõe uma mudança de comportamento tanto nas empresas quanto no poder público, também nas próprias pessoas. Por quê? Porque todas as empresas, todas as entidades jurídicas, né, pessoas jurídicas, os órgãos públicos, o terceiro setor, os profissionais liberais também, precisam se adequar à LGPD. Então, essas pessoas são fortemente impactadas por uma obrigatoriedade. Entretanto, a LGPD, ela visa proteger as pessoas. Então, eu como pessoa física, eu não preciso obedecer à LGPD, mas eu sou impactada porque a LGPD, ela visa proteger a minha privacidade, visa proteger os meus dados pessoais. Então, ela tem um forte impacto social. A respeito das ações do Instituto, a proteção de dados que você se refere atua em quais esferas, em caráter profissional e pessoal, por exemplo, Beatriz? Então, o Instituto ele vem para promover a integração entre os profissionais de proteção de dados, que tanto podem ser advogados, administradores, profissionais de tecnologia, qualquer profissional. Não é preciso ter uma formação para trabalhar com a proteção de dados, né? E aí a gente vem para juntar essa turma, né? E aí a gente também começar a difundir com mais facilidade, com mais fluidez na sociedade. E também como um papel social que nós defendemos bastante, é justamente a gente estar à disposição dos órgãos públicos para promover treinamentos, workshops, órgãos públicos, as organizações de representação de classe, de representação profissional. Também nós estamos à disposição da sociedade também que queira escolher algum profissional que esteja vinculado ao Instituto para trabalhar com os seus programas de adequação. Então, nós podemos também oferecer esse suporte nesse sentido. Agora, o Instituto Alagoano de Proteção de Dados tem também reunido muitos membros. O que é preciso fazer para poder participar, já que você disse que não precisa, por exemplo, a pessoa não se faz como obrigação, como regra, uma formação para poder fazer parte e ser membro do Instituto. O que é preciso, então, Beatriz, fazer? Então, quem tem interesse de trabalhar com a proteção de dados ou estudar a proteção de dados e conhecer o nosso trabalho, participar e contribuir com o seu conhecimento, com o seu trabalho também, vai lá no Instagram, @IAPDAlagoas. Lá na bio tem um link, você preenche o formulário lá e aí a partir daí a gente começa o processo de associação, de efetivação da associação do profissional. Beatriz, é importante, como presidente do Instituto Alagoano de Proteção de Dados, trazer alguns esclarecimentos de acordo com as necessidades das pessoas, de fato. Suponhamos aqui, vamos criar aqui uma espécie de cenário, uma simulação,
sou um empresário e vocês avaliam que os meus dados e até a minha integridade física está desprotegida. Como o Instituto ele atua para dar esse suporte, por exemplo, para esse tipo de pessoa que tem atuado no mercado e que muitas vezes não sabe que seus dados eles correm risco e até a própria vida humana também está correndo risco nesse momento? Exatamente. Nós podemos promover conscientizações nas organizações que tiverem interesse. Essa questão, na última sexta-feira, dia 28 de janeiro, é considerado o Dia Internacional da Proteção de Dados, que é um fomento justamente a essa cultura, que ela é nova no mundo inteiro, né? É uma tendência aí da última década, que já é bastante consolidada na Europa. E nós estamos incorporando aqui no Brasil de 2 anos para cá. Mas as organizações, sindicatos de lojas, por exemplo, podem se organizar, podem procurar o Instituto. A gente está à disposição para promover essa conscientização, para que esses empreendedores eles passem a ter consciência, primeiro, que eles são titulares de dados, ou seja, que são pessoas providas de dados pessoais e que essas pessoas também estão vulneráveis a quaisquer situações, como por exemplo as ligações indesejadas que a gente recebe, os assédios por telefone, por e-mail, de empresas que a gente nunca viu, as clonagens de WhatsApp. Tudo isso daí são violações à nossa privacidade. E aí nós como empresa também precisamos proteger e conscientizar os nossos colaboradores para agir de acordo com as situações que venham a acontecer. E para isso, o profissional de proteção de dados, ele é capacitado para avaliar quais são as medidas que deverão ser tomadas diante de cada situação. Muito importante essa iniciativa quando se dá essa ideia mesmo, né? Estamos cansados, por exemplo, de receber ligações e agora tem uma modalidade que é feita que é bem invasiva, né? As operadoras ligando para você em busca de outra pessoa, você não sabe nem quem é a pessoa ali naquele momento e aí é insistente o processo. Esse tipo de atuação, o Instituto oferece também apoio, direcionamento para as pessoas que recebem esse tipo de chamada, entre aspas, indesejada? Sim, nós poderemos sempre, nós estamos à disposição para promover também essa orientação também. A gente sempre defende que o nosso instituto não é somente para juntar profissionais, que já é um objetivo bastante importante para a difusão da cultura no Estado, né? Mas também nós nos preocupamos com essa questão do papel social, de fazer com que essa cultura ela chegue nas pessoas, de fato, que são as pessoas mais interessadas, né, que são o objetivo final, o principal objetivo da LGPD, que são as pessoas. Os dados pessoais não são números, não são CPFs. Quando a gente fala de dados pessoais, nós estamos falando de pessoas. Quando se fala da atuação de algumas empresas em negociar, por exemplo, banco de cadastros, agora é crime, não pode mais, por exemplo, fazer esse tipo de negociação. Eu gostaria que você também trouxesse como o Instituto atua numa situação como essa, diante de fatos que podem ser confirmados ainda nessa modalidade, nessa prática, que é uma prática ilegal. Então, nessa situação, nós fazemos a orientação de como proceder diante desses fatos, né? Primeiro, com a conscientização. A conscientização ela vamos dizer assim, é o marco zero de qualquer tipo de ação dentro da instituição. E aí, quando esses casos eles chegam ao conhecimento do Instituto ou por algum tipo de denúncia, enfim, chega ao conhecimento do Instituto, nós vamos avaliar quais são as medidas que deverão ser tomadas, né, as medidas cabíveis. Beatriz, hoje existe algum ponto fixo, algum local, por exemplo, do Instituto, para que o cidadão, de repente, ele não quer conversar através das redes sociais ou através de ligação, mas queira ir para perto de vocês, de fato, presencialmente. Existe um local, uma sede do Instituto? Nós estamos sediados em Arapiraca, né, na Rua Miguel Leite. E aí, só entrar em contato com a gente passa a localização direitinho, é lá no bairro Brasília.
Então, nós estamos de portas abertas, nós estamos também com as nossas redes sociais à disposição também de toda a sociedade alagoana, não só das empresas, né? E aí eu também gostaria de trazer uma questão que no último dia 28, na ocasião do Dia Internacional da Proteção de Dados, o órgão que é responsável por fiscalizar toda a atividade de proteção de dados no Brasil, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela divulgou um regulamento. E nesse regulamento ela trouxe flexibilizações para as micro, pequenas e médias empresas, né? Então, isso quer dizer que essas pessoas elas não estão desobrigadas de cumprir a LGPD, muito pelo contrário. Esse regulamento ele traz flexibilizações, como, por exemplo, a desobrigação de ter o encarregado de dados. O que é o encarregado de dados? É um profissional que é responsável por todas as operações de tratamento de dados dentro da organização. Então, é a pessoa que é responsável por receber a reclamação do cliente, é a pessoa que é responsável por receber a reclamação do colaborador, a pessoa responsável por receber denúncias, por receber as notificações dos órgãos de controle. Então, e a pessoa que também vai indicar a tomada de decisão dentro da organização com relação à proteção de dados. Certo? Outro ponto importante que esse regulamento trouxe é com relação à segurança da informação, né? Então, não quer dizer que a empresa é pequena, é um profissional liberal, é um odontólogo, um dentista que trabalha de forma independente, sozinho, sem CNPJ. Ele precisa se adequar, porque primeiro ele trabalha com dados de saúde. Então, a LGPD ela trata dados de saúde como dados de alto risco. Então, tecnicamente, pelo regulamento, esses profissionais liberais que trabalham com dados de alto risco, como, por exemplo, os dados de saúde, tecnicamente, eles não estão liberados, não estão da flexibilização. E quem é que pode avaliar quem está dentro ou fora da flexibilização? O profissional de proteção de dados. Beatriz, eu gostaria, antes de agradecer a sua participação, somente encaixar uma última pergunta. LGPD é o futuro? É o presente. A LGPD já é o presente. Já existem várias, vamos dizer assim, várias indicações, citações da legislação em processos judiciais. Muitas empresas estão punidas, sobretudo na seara trabalhista, que é uma das áreas que mais atua com relação à LGPD, por causa de excessos no tratamento de dados de colaboradores. E isso daí é bastante recorrente, tanto em defesa da empresa, né? Por exemplo, quando o colaborador ele atua de forma não condizente com o código de ética da empresa ou com a legislação, e aí é também motivo de demissão por causa justa, e também no sentido contrário, né? Em defesa do colaborador também. Conversamos com a Beatriz Caetano, ela que é presidente do Instituto Alagoano de Proteção de Dados, né? É muito importante quando se tem esse tipo de ação. E agora, viu, aquela operadora que ligar para mim atrás, o Paulo José, né? Mas eu canso de receber essa chamada. É o José? Pois é, né? Agora eu vou buscar, assim, mais informações e seria orientado pelas meninas e pelos membros, né, do Instituto Alagoano, que acaba sendo também um trabalho muito bacana, que a lei, né, está lá na lei, que agora pode dar todo esse apoio e realmente dar um direcionamento para as pessoas que precisam. Muito obrigado, Beatriz. Eu que agradeço e deixo o Instituto à disposição de toda a sociedade alagoana, que é uma honra estar aqui falando do Instituto para todos vocês. Muito bem. A participação da Beatriz Caetano, trazendo todos os detalhes. Nós vamos agora, nesta sequência do programa, meu produtor Alexandre Lino, tem o Fernando Palmeira e tem o Arnaldo Ferreira. Vamos levantar a moeda. Fernando Palmeira, é com você, direto das ruas da capital alagoana. Pois é, volta aqui falando da parte alta da cidade, Praça do Centenário, e aqui nesse ambiente popular, a Praça é do Povo, a Praça é das Mulheres. E os movimentos em defesa das mulheres em Alagoas e em todo o Brasil, já se antecipando ao dia 8 de março,
Dia Internacional da Mulher, que se aproxima, já se preparando para uma série de atos que reivindicam os respeitos às mulheres que, infelizmente, ainda estamos noticiando e vendo a cada instante uma mulher sendo agredida dentro do sagrado ambiente do lar, fora do ambiente, nas ruas, enfim, lamentável. Direitos sagrados e intransigentes à defesa desses direitos a todas as mulheres. Nos antecipamos também a essa luta, conclamando a todas as mulheres, a todas as instituições representativas dos direitos da mulher, lutando os direitos do enfrentamento, principalmente a violência contra a mulher. Uma campanha de solidariedade que deve, a partir do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, cada vez mais ganhar corpo. Também a solidariedade às mulheres humildes, desempregadas, que estão aí buscando a dignidade do trabalho o tempo todo, trabalhando como domésticas, trabalhando dentro de casa, no lar, cuidando da família. E muitas delas sem a menor condição de vida, de melhor qualidade de vida. E aí campanha também que envolve doação de absorventes e itens de higiene pessoal para essas mulheres que mais precisam, garantindo o mínimo de dignidade da figura da pessoa humana a essas mulheres. O Centro de Defesa dos Direitos da Mulher também é uma grande conquista, uma instituição de mulheres para mulheres desde 2018, que acolhe, defende e ajuda as mulheres, principalmente as vítimas de violência. É lamentável que ainda estamos observando tanto da violência. É a violência moral, a violência psicológica, a violência física, mesmo diante do arcabouço jurídico que traz a Lei Maria da Penha, protetiva da mulher. Mas, infelizmente, a violência que se pratica do companheiro, do marido, da própria família, é algo lamentável e repugnante. Então, a nossa solidariedade a essas mulheres, e sempre estaremos juntos, não apenas só no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, mas sempre, toda hora, em todos os dias, sempre na defesa intransigente dos sagrados direitos da mulher. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525, NET, claro, sempre em defesa da mulher. E a gente segue com você, Viderlan Araújo. Valeu, Fernando. Muito obrigado pela sua participação ao vivo, tá certo? Vamos trazer agora a análise de Arnaldo Ferreira, que bate muito bem com nossa margem de pensamento. 7 anos de promessa. Chegou a hora da cobrança do governador Renan Filho. Acompanhe agora na análise de Arnaldo Ferreira. O governador Renan Filho, se sair entre março e abril para poder participar do processo eleitoral, vai chegando ao fim de forma difícil, hein, gente? Primeiro começamos a semana com 5 movimentos agrários ocupando as praças, a porta do Tribunal de Justiça, a porta do Palácio do Governo, cobrando as promessas que o governador fez em 2015 de reforma agrária nas terras dos usineiros falidos. Eles foram, de certa forma, incentivados a ocupar essas terras desses usineiros falidos. Alguns deles morreram, os sem terra ficaram jogados lá, nem reforma agrária, nem assistência técnica, nem projetos de apoio, nada. Lá, entregues à própria sorte. Na mesma situação estão policiais militares cobrando a mesma coisa, as promessas feitas em 2015. Ultimamente, no ano passado, eles concluíram uma negociação de criação da previdência dos militares, o escalonamento vertical, a lei das promoções, mas nada, foi tudo combinado, tudo acertado, mas até agora nem vieram os projetos para a Assembleia Legislativa votar. Resultado, promessas, promessas, promessas. E agora os PMs estão prometendo boicotar a força-tarefa, que é aquela força auxiliar, onde eles fazem o bico oficial, que o governador também prometeu valorizar. Mas até agora
Nada saiu do papel. Que situação, que situação. É como digo sempre, falar é fácil, agora fazer, né? 2 disparos foram registrados em uma manifestação de movimentos rurais realizada ontem na Avenida da Paz. A confusão teria começado quando o condutor de uma Ranger da cor branca furou o bloqueio através do calçadão da praia e efetuou os disparos em seguida. Essas imagens circulando aí nas redes sociais, esse condutor aí, o condutor da Ranger, que tentou furar esse bloqueio e acabou dando... Dá para ouvir, tá? Os disparos, gente. Dá para ouvir e aí tem muito corre-corre. Observe. Em cima do pessoal aqui, o pessoal apedrejou o carro. Aí, ó, deu tiro aqui no pessoal aqui, ó. Policial vagabundo. Segundo a Frente Nacional de Luta, organizadora da manifestação, uma pessoa ficou ferida e os manifestantes foram orientados a também ir a uma delegacia para dar encaminhamento ao boletim de ocorrência. Lembrando que essa manifestação ocorreu ontem na Avenida da Paz. Olha, gente, é preciso saber respeitar o espaço dos outros, tá? O condutor sabia que estava fechada, havia ali, que havia uma manifestação e quis passar por cima de todas as situações que são consideradas assim, o espaço do outro, não é? Não estou dizendo que fechar a via, impedir a vida das pessoas é o certo, mas se tinha pessoas ali, é preciso ter sensibilidade e empatia. E ainda por cima, 2 tiros disparados para o alto, vamos continuar acompanhando. E isso é apenas um reflexo do que vive esse cenário político do Brasil, né? De muita divisão e de muito ódio. O Brasil passa por um momento muito delicado nesse sentido e eu confesso que estou muito preocupado. Um vazamento tem deixado também, pelo menos a linha de passagem dos condutores ainda mais perigosa aqui na Amélia Rosa, né? Na Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros, que é conhecida como a antiga Amélia Rosa, próximo ao estúdio da TV Mar Canal 525. O repórter Fernando Palmeira foi até o local e é aquele velho problema. Passa ano, entra ano e os problemas das tubulações da Avenida Amélia Rosa, eles continuam lá e ninguém dá uma solução para a situação. A água que falta na sua torneira em casa, no seu banheiro, na sua cozinha, na máquina de lavar, transborda nas ruas, nas vias. É preciso a BRK atender os reclamos da população que sempre liga para a nossa produção da TV Mar, para a gente chamar a atenção desses problemas que são uma constante nos 4 cantos da cidade. Até nos escombros, onde acontecem os problemas lá com a Braskem, as águas estão jorrando e, lamentavelmente, a reclamação é uma constante, principalmente da dona de casa que mais se ressente da falta d'água. Com a palavra, a BRK, para vir até aqui, a Avenida Antônio Gomes de Barros, antiga Amélia Rosa, que é o cruzamento aqui com a Fernando Aranha, no bairro de Jatiuca. Aí o vazamento, os carros passam e o jorro d'água está aí. Desperdício para quem paga uma conta d'água que não é nada barato. Líquido precioso, jorrando, transbordando, se perdendo nos leitos das ruas de nossa capital. Aqui da Avenida Amélia Rosa, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525 NET, claro, a serviço da nossa comunidade. Pois é, a BRK informando que em 24 horas vai resolver. Se amanhã não resolver, amanhã nós vamos mostrar as imagens desse vazamento aqui direto do estúdio da TV Mar, tá? Porque prometeu tem que cumprir, cara. Esse negócio, tô cansado de estar vendo isso. É governo prometendo e não cumprindo, é a BRK prometendo e não cumprindo. Então, se amanhã não entrar, se a gente entrar no falando sobre essa matéria aí, depois não fique chateado com o gordinho, viu? 24 horas, né? Vamos ver, então. Nós vamos encerrando essa edição do programa TV Mar News. Amanhã estaremos de volta às 8h30 da manhã. Vem aí mais um campeão de audiência na grade da sua TV Mar. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e a gente se vê amanhã, se Deus quiser.